Olá, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você quer aprender a rechear um bolo para começar a trabalhar com confeitaria. Eu sou Angélica Ubner, bem-vindo ao meu canal. Aproveita e já clica aqui, dá o seu joinha, compartilha e me segue, tá bom? Nós temos 2 bolos aqui e você não precisa de nenhum instrumento diferente do que você já tem na sua cozinha para poder rechear um bolo. Não precisa de bailarina, você não precisa de uma faca especial. Sabe aquela faca de pão simples da sua casa? Você pode usar essa faca. O importante, quando você vai cortar um bolo, é o seu cotovelo. O que você vai fazer? Você vai enfiar a faca até a metade do bolo e você vai grudar o seu cotovelo no seu corpo e vai girar o bolo. Ó, o bolo tá num prato de bolo normal e o bolo vai girando e você vai fazendo um movimento de vai e vem com a faca. Você não precisa ter cortador, você não precisa ter nada, ó. Fiz um movimento, a faca indo até a metade do bolo, eu consigo cortar o bolo inteirinho sem problema. Ó, saiu até fumacinha que esse bolo ainda está quente. Não façam isso, tá? Porque bolo quente não é muito bom você cortar. Eu estou fazendo aqui porque o bolo acabou de sair da aula anterior. Se você não assistiu a aula anterior, vai lá, que eu ensinei a fazer esse bolo aqui sem batedeira e sem liquidificador, tudo na mão. Nós vamos rechear um bolo para que ele fique na geladeira por um tempo para depois você decorar. Porque o bolo ele precisa descansar, por isso que você não vai rechear bolo quente, porque bolo quente, se você rechear, você vai ter problema, a massa vai inchar demais, ela pode quebrar. Se você tem que fazer o bolo no dia, naquela correria, o que você vai fazer? Você cortou esse bolo, você vai enfiar esse bolo no freezer, para que ele esfrie, tá? Então, vou mostrar agora aqui para você. Nós temos 2 bolos, um bolo tá um pouco mais baixo do que o outro. Esse bolo aqui vai ser a minha base, eu não vou cortar ele ao meio. Sempre quando você for rechear um bolo, a base sempre mais grossa do que as outras camadas. Por quê? Porque a base vai ser a sustentação do recheio, de tudo que você colocar. Então, se ela for fina, você corre um grande risco do seu bolo não ter estrutura. Então, eu sempre uso a base mais grossa do que os outros. Aí eu vou pegar o outro bolo, tá? E vou dividir ao meio. Ou você poderia ter feito como eu fiz esse aqui e assar todos os bolos da mesma espessura. E aí você não precisa cortar ao meio. Como esse bolo aqui está mais grosso, eu vou cortar ele ao meio. Eu posso usar essa mesma faca, eu posso usar uma faca de pão maior. O segredo, enfia a faca até o meio do bolo, gruda seu cotovelo aqui e você faz um movimento de vai e vem, vai e vem. E aqui você tem, com o seu cotovelo coladinho, um bolo cortadinho para rechear. Muito bem. Agora, eu vou soltar isso aqui do fundo desse tabuleiro e nós vamos rechear um bolo. Ai, Angélica, mas eu não sei, o que eu vou fazer? O acetato é o nosso grande aliado na confeitaria. Você vai usar o acetato para que ele seja como uma guia para você. Outra coisa que você vai fazer, se o seu recheio é a base de leite condensado, você vai untar o seu acetato, para que quando você tire, ele não grude no bolo, não venha trazendo o seu recheio, tá bom? Acetato é descartável, gente, é para usar e jogar fora. Eu vejo muita gente lavando acetato, usando de novo. Veja bem, o seu tempo em lavar e a água que você gasta não vale o preço de um acetato. É usar e jogar fora, tá? Muito bem, então o que nós vamos fazer? Nós vamos medir o acetato, sempre usando a medida de 4 dedos a mais do diâmetro do seu bolo.
Vou cortar. Aí agora eu deixo uma pontinha sem passar o spray, eu vou passar o desmoldante para que ele não grude, o bolo não grude, né? O recheio não grude no acetato e não venha trazendo o recheio junto. Eu deixei uma pontinha sem, porque para não escorregar o durex, o tape, a fita. E aqui eu vou colocar. Muito bem. Muita gente me pergunta, qual a quantidade de calda? Quanto que eu uso para molhar o meu bolo? Isso vai depender da sua assinatura. Se você quer que o seu bolo seja muito molhado, pouco molhado. Se você não sabe que calda é essa, dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores que você vai achar essa calda, uma calda de baunilha. Essa calda você pode deixar lá na geladeira. E isso vai depender da sua assinatura, como você determina que o seu bolo deve ser conhecido, tá? Muito cuidado para você não molhar demasiadamente, ficar vazando. E também, como essa calda é a calda à base de água, o seu bolo pode ficar com gosto de água, tá? Pode ficar aquela coisa aguada e não molhada. Se você usa uma calda mais densa, como por exemplo uma calda de leite condensado, não corre esse risco, mas quando é água pura, ele vai ficar com, né, ou uma calda de baunilha. Então, eu vou molhar o suficiente para saber que o meu bolo está úmido. Como que eu sei que o meu bolo está úmido? Quando eu dou uma leve levantadinha aqui embaixo e eu vejo que chegou umidade lá no fundo. Essa é a minha assinatura, é desse jeito que o meu bolo é conhecido. Ou quando eu aperto aqui e eu sinto ele dar uma tchic, 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 sabe, de molhadinho. Então eu vou dar mais uma leve molhada. Muito bem. Esse recheio aqui, gente, eu ensinei num dos vídeos anteriores. É leite condensado com doce de leite. Ele já está morninho. Se você não tem espátula, se você... Não importa. Eu pesei, tá? Eu tenho 325 gramas em cada um. Você não tem balança, não tem problema. O que que você vai fazer? Você vai usar colher como medida. Escolhe uma colher dessas de arroz grandona e usa ela como medida para o seu recheio. E aí, quanto de recheio eu vou colocar? Ó, aqui deram 2 colheres medidas, tá? A quantidade vai depender da sua assinatura. Eu, Angélica, não gosto recheios muito grossos. Eu acho que o bolo fica muito doce, mas sou eu. Cada um tem um jeito, né, de vender o bolo. Eu prefiro camadas mais finas de massa e camadas mais finas de recheio e camadas maiores, né? Maior quantidade de camadas. Olha só, eu posso espalhar com a própria espátula, eu posso espalhar com a colher. Eu não preciso de uma espátula de confeitaria. Muito bem, agora eu vou colocar a outra parte do bolo. Veja bem, eu vou deixar essa aqui, a tampa, para parte de cima. Vou colocar, sempre tomando muito cuidado. Aperto levemente, só para o recheio poder assentar em tudo. Vou molhar o bolo. O suficiente para o bolo ficar molhadinho. Venho novamente com o restante do meu recheio. E vou espalhar, usando uma espátula, usando uma colher, até a beirada. E vou colocar a tampa.
Vou dar uma leve apertadinha, molhar novamente. E aí sim eu vou colocar o meu bolo na geladeira por pelo menos 6 horas. Aí eu sei que o meu bolo vai estar firme para que eu possa colocar a cobertura nele, tá bom? Então, a próxima aula nós vamos ensinar você uma cobertura muito simples de fazer, que é a cobertura de marshmallow, que você pode fazer com você mesmo, não precisa comprar pronto, você mesma vai fazer. Muito prática, muito fácil e deliciosa. Nos vemos na próxima aula. Aproveita, clica aqui, dá o seu joinha, compartilha e curte a nossa página.